Olá, sejam bem-vindos para um bom bate-papo envolvendo um laboratório de perícia. O laboratório de perícia é algo extremamente importante no que diz respeito aos trabalhos dos peritos contábeis. O laboratório pode estar vinculado à área arbitral, à área forense, nas suas mais variadas modalidades, como, por exemplo, crime, trabalhista, civil, eleitoral, né, direito envolvendo o direito eleitoral e assim sucessivamente. Bom, eu desejo a todos que sejam bem-vindos ao nosso maravilhoso mundo da perícia contábil. Vamos fazer uma visão 360 graus sobre um laboratório de perícia. Ter uma ideia de como que funciona o nosso laboratório. A intenção é falar um pouco da nossa experiência. O laboratório, a princípio, tem duas facetas de produção de prova. As provas que são tidas como pré-constituídas para embasar a peça inicial, contestação, parecer, júri técnico, junta de peritos e assim por diante. E as que se formam no curso da demanda, as provas pós-constituídas, que é o caso da perícia contábil, onde o perito vai examinar as provas pré-constituídas e depois emitir uma opinião sobre elas. Ambas as provas, elas são destinadas à livre valoração e apreciação crítica do julgador. Bom, nós temos, então, em um laboratório de perícia, algo que nós chamamos de cognição. Essa cognição, ela tem dois principais sentidos. Uma delas é o desbloqueio das ideias pré-concebidas. Logo, trocar os conceitos por evidência científica. Por exemplo, o lucro líquido é algo totalmente distinto de lucro cessante. Balanço de determinação é algo totalmente distinto de um fluxo de caixa descontado. Então, nós temos que abrir nossas mentes para novas ideias, como, por exemplo, o método de avaliação do fundo de comércio, o método holístico, a margem de contribuição para apurar o lucro cessante e assim sucessivamente. O outro vértice desse triângulo é a criação e esclarecimento de conceitos. A criação de conceitos normalmente são feitas pelos doutrinadores. Nós temos mais variadas hipóteses e editoras que publicam livros de contabilidade, artigos publicados também, teses, dissertações, defendidas em bancas das universidades e assim por diante. E essas teses criam também conceitos, não são só os que constam nos livros, mas isso faz parte da cognição, do conhecimento científico no âmbito de um laboratório. O labor do perito no laboratório de perícia. Nós temos uma tese, que é uma proposição, uma antitese, que é uma oposição à tese, e contradições entre a tese e a antitese. O labor do perito consiste em uma síntese desses fatos e um diagnóstico sobre aquilo que consta na tese e na antitese. O resultado desse labor, dessa perícia forense arbitral, significa dizer se ele deu positivo ou negativo para aquilo que se pretendia provar, seja pela tese ou pela antitese. No laboratório, nós fazemos análises técnicas e análises científicas, conforme previsto no CPC. Bom, a análise técnica é aquela normalmente feita pelos técnicos em um laboratório. Por exemplo, uma situação de recuperação judicial,
de decretação de falência, se está ou não uma determinada pessoa jurídica em estado de insolvência. Então, calcula-se os técnicos índice de liquidez, giro de estoque, giros de contas a receber, a pagar. E a análise científica aí é feita normalmente pelo responsável técnico desse laboratório, que seria o cientista, que vai fazer a interpretação da análise técnica. Vai avaliar se o índice de liquidez de 0,80, por exemplo, quando o giro de contas a receber e a pagar é de 10 dias, 12 dias. Então, ele consegue dizer se existia uma condição de liquidez, mesmo tendo menos de um para cada um que deve, em função do alto giro de contas a receber. Esses são aspectos da interpretação efetuada no laboratório de perícia. Essas análises elas são feitas com base em um método científico. Nós defendemos o método raciocínio lógico contábil. É a teoria pura da contabilidade, que possui 10 teorias auxiliares. Nesses procedimentos, nós temos a precificação, inspeção, diligência e circularização, com elementos extra-altos, como, por exemplo, publicações em agências, em órgãos oficiais, na CVM, na Bolsa de Valores, apreciação de cifra, teste de recuperabilidade. Então, aí surge o labor da pericial e, consequentemente, o laudo. A teoria pura da contabilidade, suas teorias auxiliares, que são deveras importantes nos trabalhos realizados no âmbito de um laboratório de perícia, ela tem 10 auxiliares, 10 teorias auxiliares, ou 10 teorias que derivaram da teoria pura da contabilidade. A teoria geral do fluxo de comércio, da ciência sobre a forma, do valor, das probabilidades, do custo do estabelecimento empresarial, dos danos e lucros cessentes, do equilíbrio econômico e financeiro, e a teoria da eficiência da prova pericial. Vamos pegar apenas um exemplo de uma teoria e de um teorema, embora sejam 10. A questão do lucro cessante. Então, o teorema do lucro cessante está aí. Essa fórmula, a título de exemplo, tipo de dica, pega essa demonstração do resultado, a receita líquida, debatimentos e devoluções, subtrai PIS, COFINS, ISS ou ICMS, se for, custos variáveis e despesas variáveis. Pronto, nós temos a situação existente do lucro antes do dano. Comparado com o lucro depois do dano, nós temos o lucro que foi cessante. Uma dica: a mão de obra sempre é um custo ou uma despesa variável, diferente da folha de pagamento, que é um custo fixo. E nesse teorema, vocês podem ver que não existe o imposto de renda e a contribuição social. Porque no momento em que se for pago o lucro cessante, a necessidade de reter 5% a título de IR, está aqui, ó, a lei de 1995, inclusive o código que deve ser usado no preenchimento do DARF. No laboratório, então, foco na pesquisa, indagação, certificação, interpretação dos relatórios. Quando nós temos as perícias envolvendo crime, nós temos a questão do rastreamento, cronologia dos fatos, perfil do suposto criminoso, padrão de conduta e tipicidade dessa conduta. Isso tudo baseado no ceticismo. A questão doutrinária também é enfrentada nos laboratórios de perícia. É uma questão primordial emitir uma opinião com relação a eventuais defesas doutrinárias que sejam opostas e sejam colocadas isso à apreciação de um tribunal.
Então, a perícia contábil deve emitir uma opinião sobre isso. Essa opinião considerando o método científico, que é algo diferente de metodologia, que é estudo dos métodos, e diferente também de métrica. Métricas são os critérios de apuração, como, por exemplo, balanço de determinação é uma métrica, margem de contribuição é outra métrica. Nós temos N condições de produzir esse livro com toda uma fundamentação. Entre as várias razões, é deveras importante a identificação do método científico, seja do raciocínio lógico contábil, seja o indutivo axiomático defendido pelo mestre Lopes de Sá. O poder de aferição do juiz, quando ele vai avaliar essa prova, ele leva em consideração se o perito utilizou ou não um método, não metodologia, não métrica, método científico. Nós temos isso grafado no artigo 479 do CPC de 2015. Método do raciocínio lógico, que nós utilizamos aqui no nosso laboratório, a título de exemplo, consiste em pesquisar, decompor as informações patrimoniais, observar os fenômenos, comparar os fenômenos com as doutrinas, para se ter uma visão do que está acontecendo com o patrimônio, analisar individualmente os elementos patrimoniais nesse processo de decomposição. E temos fontes para a nossa pesquisa, que são primárias e secundárias. As primárias, nós temos atos e fatos, as secundárias são derivadas das fontes primárias, como, por exemplo, balanço de determinação, balanço de resultado econômico, e nós temos também as fontes terciárias, que são derivadas das fontes primárias e secundárias. Aí nós temos termo de ouvida de contadores, de assistente, de parte, depoimentos. Temos a questão da auditoria, da opinião dos auditores nos balanços. Temos a questão das agências de riscos, quando nós estamos trabalhando com fluxo de caixa descontado. Muitos são os caminhos. Mas essa pesquisa, a priori, no caso de crime, mas também envolvendo as outras áreas, é identificar o perfil, a cronologia, o padrão de conduta, para se estabelecer a tipicidade em relação a esse fator de conduta, a esse tipo de crime que está sendo imputado a alguém. A verificação da verdade real, ela é essencial. Então, na busca dessa verdade, nós podemos encontrar ativos ocultos, passivos ocultos, como contingências, diagnóstico dos fenômenos, como, por exemplo, a geração do fundo de comércio, a geração de caixa, capital circulante líquido, se positivo, se negativo, exposição de capital, um diagnóstico sobre a situação econômica, capacidade de geração de lucro, e a situação financeira, capacidade de honrar os pagamentos. A prova pericial apresenta 3 formas básicas onde nós atuamos enquanto laboratório de perícia. A prova pré-constituída, tem lá a base legal do CPC, a pós-constituída, também tem artigo específico, e a prova técnica simplificada, que são os depoimentos em audiência, artigo 464 do CPC. No nosso laboratório, nós temos também a padronização dos laudos. Isso tem amparo na legislação, artigo 473 do CPC. E esse modelo, essa padronização, consiste em apresentarmos o objeto da perícia, as análises que foram realizadas, sejam as técnicas ou as científicas, o método de investigação, as respostas aos quesitos, fundamentação
das respostas, se foi na doutrina, se foi em documentos acostados aos autos, enfim. Várias são as hipóteses de fundamentação. E é proibido a emissão de opiniões pessoais que extrapolem o objeto da perícia. Esse é o espírito da própria lei. O regime principiológico aplicado ao perito. O perito é considerado funcionário público. Então, nós temos a publicidade, pessoalidade, eficiência, moralidade e legalidade. Todos eles vertem da nossa Constituição, artigo 37. A tipificação de nós peritos como servidor público está no CPC, artigo 149. Servidores públicos enquanto estivermos no exercício da função de perito naquele determinado processo para o qual nós fomos nomeados. As fundamentações do laudo. Podemos fundamentar com base na filosofia, na doutrina, que é o mais comum, as técnicas e métricas contábeis, aplicadas considerando os elementos probantes que instruíram a demanda, as teorias, a teoria pura da contabilidade, suas teorias auxiliares, ou outras teorias, como a do rédito e do crédito, neopatrimonialista, e sucessivamente. Os conceitos na nossa fundamentação, que constam nos dicionários, dicionário de contabilidade existem muitos, dicionários de direito, vocabulário da lei das sociedades anônimas, por exemplo, é uma obra fundamental para trazermos conceitos envolvendo o abuso de poder em sociedades anônimas, de capital aberto, capital fechado. Existem muitos conceitos que auxiliam na produção do laudo. Os princípios de contabilidade, é claro, se nós somos peritos em contabilidade, a nossa fundamentação pode, ou melhor dizendo, deve considerar os princípios. São 24 os princípios universais da contabilidade. Temos eles aí: coexistência, competência, consistência, continuidade, correção monetária, custo histórico, entidade, clareza, especialização, expressão monetária, extensão patrimonial, formalização, integração, integridade, oportunidade, periodicidade, qualificação, quantificação, terminologia contábil e uniformidade contábil. São princípios que regem as teorias, em especial a teoria pura da contabilidade. Continuando, a equipeia contabilista é um critério de interpretação razoável ou moderada de uma lei, de um direito postulado em um juízo, como, por exemplo, lucro cessante, perdas, danos, haveres de sócio que se retira ou deveres de sócio. A equipeia contabilística como um princípio é de extrema importância na apuração dos haveres. Meus amigos, eis aí o nosso livro base para o nosso bate-papo, Laboratório de Perícia Contábil. Está à disposição nas melhores livrarias do país, nos sites os mais importantes aí de comércio varejista. Esse livro é encontrado. Obrigado pela atenção. Um abraço a todos. Até o próximo encontro, até a nossa próxima possibilidade de trocar uma ideia, de tratar de conhecimentos vinculados à ciência de contabilidade. Um abraço a todos. Saudações, doutor.